Sendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Vamos ler o versículo de número 3, irmãos, todos juntos em nome de Jesus, que nos diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Por mais esta noite, por mais este dia, o Senhor nos permite estarmos na sua casa para cultuarmos a Ele, rendemos a Ele toda honra, toda glória, pois só Ele é digno de receber, né, irmãos? O pastor disse algo aqui muito interessante. Todos nós viemos aqui para oferecer algo ao Senhor. O nosso culto racional, um culto de adoração, um culto com entendimento, um culto com discernimento, um culto onde nós reconhecemos que nós não somos nada, mas Ele é tudo em nossas vidas. Um culto onde nós reconhecemos que nós não somos nada, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e da terra. Nós viemos aqui nesta noite porque nós reconhecemos que sem Jesus nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui porque um dia Jesus, Ele provou o seu amor para conosco, entregando a si mesmo em uma cruz, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. E se talvez isso seja pouco para você adorar e bendizer, glorificar, exaltar o nome do Senhor, eu não sei mais o que Jesus Ele precisa fazer por mim e por você, meus irmãos. É por isso que Paulo, exaltando ao Senhor, ele disse: Deus prova o seu amor para conosco nisto, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Paulo estava dizendo: Ele veio para se oferecer no meu e no seu lugar, sabendo que eu e você não somos dignos e muito menos merecedores. Então, ao nome de Jesus, seja honra, seja glória, seja todo louvor e toda adoração. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco nesta noite esse texto onde nós acabamos de ler, onde fala acerca da cura de um homem leproso. Mas antes disso, meus amados irmãos, nós bem sabemos que por onde Jesus passava havia curas, havia ensinamento, havia pregação, havia libertação de pessoas que estavam sendo oprimidas por Satanás e seus demônios. Então, ou seja, onde Jesus está, coisas gloriosas acontecem. Ele se faz presente aqui nesta noite. E não venhamos nos assustar se algum irmão, se alguma irmã começar a glorificar ao Senhor, dizendo: olha, eu comecei a glorificar porque eu senti algo na minha vida, eu comecei a glorificar, de repente meu coração começou a arder, meu coração começou a se alegrar. Tudo isso é porque Jesus, Ele se faz presente na casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aonde Jesus está, coisas grandes acontecem. Aonde Jesus está, o enfermo ele pode ser curado. Aonde Jesus está, até mesmo o morto pode ser ressuscitado. Aonde Jesus está, aquele que está perdido pode ser encontrado pelo seu amor e pela sua infinita graça. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e bem falando isso, aonde Jesus passava havia curas, sinais, prodígios e maravilhas. E logo a fama de Jesus começou a se espalhar. Eu imagino as pessoas dizendo uns para os outros: olha, vamos ouvir um homem chamado Jesus, um jovem chamado Jesus, porque Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, era ainda um jovem moço. Eu imagino as pessoas dizendo: olha, tem um moço por aí, pregando uma palavra diferente. Ele diz que essa palavra se chama Evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias. Jesus ele veio trazer coisas novas e coisas boas,
boas notícias da parte de Deus para cada um de nós. Eu imagino as pessoas dizendo: olha, tem um homem, um jovem aí chamado Jesus, pregando uma palavra diferente, e além das suas palavras, aonde ele está, coisas grandes acontecem. Uma pessoa que está possuída por demônios é liberta, uma pessoa que está doente é curada, até mesmo os mortos estão sendo ressuscitados. E eu imagino que foi exatamente isso que aconteceu com esse homem, que a Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia não dá notícias acerca da vida dele, acerca da sua idade. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua origem, não sabemos a qual família ele pertencia. A Bíblia diz simplesmente uma coisa: que aquele homem, ele era leproso. E aqui no capítulo, meus irmãos, que nós lemos agora há pouco, ao lermos o capítulo 5, 6 e 7, que antecede o capítulo de número 8, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava no monte, pregando o famoso sermão da montanha, anunciando ali ensinamentos poderosos para os povos, para as pessoas que estavam à sua volta. Até que a Bíblia nos diz que Jesus, ele desce do monte. E a Bíblia nos diz que ao descer do monte, ele se depara com aquele homem. E a Bíblia nos diz que aquele homem vai até Jesus, e se prostra diante de Jesus, reconhecendo ali que ele era totalmente dependente e necessitado do Senhor, reconhecendo a sua total necessidade e dependência de Jesus na sua vida naquele momento, reconhecendo, meus irmãos, a grandeza de Jesus ali diante da sua humanidade tão pequena. Louvado seja o nome do Senhor. E eu imagino, meus irmãos, ali Jesus olhando para aquele homem, como diz Marcos, louvado seja Deus, lá no capítulo de número 1, que também relata este acontecimento. E Marcos escreve que Jesus, olhando para ele, moveu-se de grande compaixão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus via o que ninguém conseguia ver, assim como ele vê aquilo que ninguém consegue ver. E Jesus, ele sabe daquilo que eu e você não sabemos. E quando Jesus, ele olha para aquele homem, Jesus, ele olha um ser humano humilhado, desprezado pela sociedade, desprezado até mesmo pela sua própria família, quem sabe. Porque, meus irmãos, quando nós lemos a história do povo de Israel, quando uma pessoa se encontrava leprosa, a primeira coisa que se fazia com aquela pessoa, seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, seja um idoso, a primeira coisa a se fazer com aquela pessoa era excluí-la da sua família e de toda a comunidade que ela fazia parte. Então pense você na tristeza que havia no coração e na alma daquele homem. Quantos aniversários aquele homem deixou de comemorar com a sua família? Quantos momentos de alegria, de felicidade, de banquete que houve na casa do pai, da mãe dele e dos seus irmãos, quem sabe? E ele não podia estar lá por causa da sua doença. Quem sabe, meus irmãos, muitas das vezes aquele homem deixou de dar um abraço no seu pai, na sua mãe. Quem sabe aquele jovem deixou muitas das vezes de ser acalentado pelos braços da sua mãe nos momentos de dor e de dificuldade que ele havia passado, que estava passando naquele momento. Tudo isso por conta de uma lepra. E quando eu vejo, meus irmãos, quando eu leio o capítulo de Marcos, eu logo imagino isso: Jesus olhando a alma daquele moço, Jesus olhando o coração magoado, entristecido, ferido daquele rapaz. E Jesus, eu imagino Jesus dizendo: esse moço, ele precisa da minha ajuda, esse moço, ele precisa da minha ajuda, e que bom que ele veio até mim. Mas aquele moço, ele foi até Jesus, porque eu creio dessa forma, porque um dia alguém disse para ele: olha, tem um homem por aí pregando uma palavra e curando muitos enfermos, e ele pode também curar a sua vida. Meus irmãos, eu abro parêntese para dizer para mim, para você nesta noite, que eu e você somos chamados para direcionar pessoas até Jesus, para guiar pessoas até Jesus, para falarmos de Jesus para pessoas, para dizermos para aquelas pessoas que estão desprezadas pela sociedade:
ali rejeitada pela sociedade, até mesmo, quem sabe, pela sua própria família, devido à situação em que ela se encontra e que ela está vivendo nesta terra. E o nosso papel como cristãos é dizer: olha, Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele tem poder para realizar uma grande obra na sua vida. Jesus, ele é poderoso para mudar a sua história. Jesus, ele é poderoso para tirar você desse cativeiro e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, para a glória do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que foi assim na vida daquele homem. Alguém disse de Jesus para ele. Ele ouviu o que Jesus tinha poder para fazer na vida de pessoas. E eu imagino aquele moço dizendo: se Jesus fez tudo isso, está fazendo tudo isso na vida das pessoas, ele também pode fazer na minha vida. E meus irmãos, além de tudo isso, aquele moço, ele precisou romper barreiras. Louvado seja Deus. Ele precisou romper barreiras para ir até Jesus. Para se encontrar com Jesus, ele precisou romper barreiras. Primeiramente, a barreira da rejeição. A barreira, meus irmãos, da humilhação, de não poder estar entre as pessoas, a ponto de um leproso colocar um sino sobre o seu pescoço, porque todas as vezes que um leproso estava caminhando pela cidade, aí ele não poderia entrar na cidade, para vocês verem como é que era a situação dele, mas quando ele passasse perto da cidade, aquele sino que estava no seu pescoço começava a fazer barulhos. E quando as pessoas escutavam aquele sino, já logo sabiam: olha, um leproso vem aí. E as pessoas começavam a gritar: impuro, impuro, você é impuro, você não é digno de estar presente no nosso meio. Mas eu imagino, meus irmãos, que aquele moço teve uma atitude de fé, porque ele precisou romper a barreira da rejeição para poder ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu imagino aquele moço indo até o monte e ouvindo gritos: você é impuro, você é imundo, você não é digno de estar aqui entre nós. Jesus não vai te atender, Jesus não vai dar a mínima para você, porque você não merece, porque você é um leproso. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando aquele moço ele chega ao pé do monte, ele se prostra diante de Jesus. Ele começa a adorar a Jesus, ele começa a clamar a Jesus. Quem sabe aquele moço começa a pedir por ajuda a Jesus: ó Senhor, me tira dessa situação, eu já não estou aguentando mais. Meus irmãos, então Jesus olha para aquele moço, move-se de íntima compaixão. E a Bíblia nos diz que Jesus olha para ele, sente grande compaixão, e então estende a mão para aquele moço. Oh, mão abençoada, meus irmãos. Quantos aqui nesta noite podem reconhecer que foram alcançados pelas mãos do Senhor Jesus Todo-Poderoso? Quantos aqui podem glorificar o nome do Senhor, porque um dia a mão de Jesus foi até você e te resgatou das garras de Satanás e te colocou você aqui? É para você glorificar, é para você exaltar, é para você bendizer o nome do Senhor e reconhecer que a bondade de Deus, ela é eterna sobre a mim, sobre a sua vida. Oh, que graça maravilhosa, meus irmãos. Como um certo escritor americano, se não me falha a memória, escreveu um dos hinos mais lindos, o hino que se chama Maravilhosa Graça. Louvado seja Deus. E eu imagino, meus irmãos, Jesus estendendo a mão para aquele moço, e a Bíblia nos diz que Jesus estendeu a mão para ele, o tocou e disse: eu quero. Jesus disse para aquele moço: eu quero que você seja curado, eu quero que você sinta alegria na alma novamente, eu quero que a sua vida seja transformada por mim, eu quero aquilo que você está me pedindo. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando Jesus estendeu a mão para aquele moço imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Louvado seja Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu estava meditando nessa palavra. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que Jesus ele espera nós passarmos por um processo. Mas tem coisas na nossa vida que Jesus ele faz de repente.
da forma que eu e você muitas das vezes não esperamos. É como os discípulos estavam lá clamando no templo, louvado seja Deus, dia após dia. Ó Senhor, derrama do teu Espírito, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia nos diz que no dia de Pentecoste, de repente, veio um vento veemente e impetuoso. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que o nosso Jesus, Ele trabalha no silêncio. Muitas das vezes Ele permite que eu e você passemos por um processo para provar a minha e a sua fé. E como foi lido aqui nesta noite, esforça-te. Ainda não recebeu a tua bênção? Esforça-te, tenha bom ânimo. Ainda a sua oração não foi ouvida? Esforça-te, tenha bom ânimo. A sua vitória, o seu milagre, a sua cura, a libertação que você pede na sua família ainda não chegou. Esforça-te e tenha bom ânimo. Louvado seja Deus. Não desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Já foi lindo aqui nesta noite. E quando eu e você menos esperar, a mão do Senhor vai se mover sobre a minha e sobre a sua vida, assim como se moveu sobre a vida daquele homem. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que aquele moço foi curado. Eu imagino as pessoas em volta tudo espantada. Eu imagino as pessoas de boca aberta dizendo: olha, o que Jesus está fazendo com esse moço? O que Jesus fez com esse moço? Ele é leproso. Será que Jesus não está vendo um sino pendurado no pescoço dele? O que é que Jesus está fazendo? Mas o povo não sabia, meus irmãos, que o nosso Jesus, Ele é um Deus de surpresa. Ele é um Deus que age, que opera na vida daqueles que nele creem e na vida daqueles que nele esperam, como nos diz o Salmo de Davi. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Assim como aquele moço, ele foi alcançado, foi abençoado por Jesus, você também será abençoado pelo Senhor. Basta crer, basta perseverar, basta permanecer firme no Senhor e perseverarmos em oração, porque o nosso Jesus, Ele nos diz que os seus ouvidos não estão tampados para não poder ouvir, e muito menos a sua mão encolhida para que não possa salvar. Louvado seja Deus. Creia que a mão do Senhor está sobre mim e está sobre ti esta noite. Vai para a sua casa crendo que a mão de Jesus, ela é sobre a minha e sobre a sua vida. Em minhas humildes orações eu peço para o Senhor: Senhor, não retires de mim a sua mão. Porque assim como Pedro ali naquele mar, quando a Bíblia nos diz que Jesus disse para eles: olha, passemos para outra banda, e eles foram na frente, Jesus disse: olha, vocês vão na frente, que já já eu encontro vocês. E a Bíblia nos diz que aqueles homens, de repente naquele barco, veio uma forte tempestade, a ponto, meus irmãos, deles quase todos perecerem. E a Bíblia nos diz que em meio àquela tempestade, em meio à escuridão daquela noite, de repente um homem vem andando sobre as águas, a ponto de todos ficarem assustados, pasmados. E a Bíblia nos diz que quando Pedro vê que é Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E a Bíblia nos diz que Jesus disse: Pedro, venha. E a Bíblia nos diz que Pedro caminhou até Jesus, mas pelo mover das águas e pela tempestade, pelo vento que estava soprando, a Bíblia nos diz que Pedro começou a afundar, a ponto de clamar ao Senhor. E a Bíblia nos diz que quando Pedro estava afundando, aquela mão novamente se estendeu para Pedro e o levantou. Louvado seja Deus. Meu irmão, que eu e você, como Pedro, não venhamos largar a mão de Jesus, porque é esta mão que nos sustenta, é esta mão que nos abençoa, é esta mão que nos guarda, é esta mão que nos fortalece, é esta mão que nos segura nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não tema, o vento está soprando, a tempestade está forte, o vento está forte, mas a minha mão está nas tuas. Não temas, eu estou te segurando, eu estou te sustentando.
que eu e você possamos segurar nas mãos de Jesus e não venhamos desgrudar dela por nada, louvado seja Deus. Que nós venhamos desgrudar das mãos de Jesus aqui na terra, só quando Ele fala larga a terra e sobe para cá, para nós vivermos a eternidade no céu de glória. Amém, meus irmãos? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não largue das mãos de Jesus. Amém? Palmas para o nome do Senhor.